Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora uns estudos de casos, algumas situações que a gente vai aplicar o nosso método HRN, tá? Vamos seguir aqui. Primeiro caso que eu trago para vocês é uma batedeira industrial. Então, uma batedeira industrial ela tem a função de misturar os produtos que estão ali na sua panela ou seu tacho ali, né? Então, qual a situação? Nessa nossa imagem que a gente pode visualizar na tela, a gente tem uma batedeira onde o local onde tem as suas pás ou as partes móveis não tem nenhuma proteção na zona superior. Então, o operador ou quem está próximo da atividade pode entrar ali e colocar o seu braço, sua mão ali e tendo um risco de esmagamento ou até uma amputação. Então, uma primeira análise tem um risco elevado, né? Então, um HRN com certeza tem que dar um HRN alto, onde vai haver a necessidade de adequações. Então, qual a probabilidade de ocorrer o acidente ali? Então, 8, né? Pelo menos 8, né? É que a pessoa tem acesso livre ali à zona de risco. Então, nesse caso, eu classifiquei como 8, como provável, sem surpresas, e a frequência de exposição. O operador, eu considerei nessa análise, que ele fica constantemente ali naquela zona. Então, ele fica constantemente na zona de risco. Então, o FE, que é a frequência de exposição, igual a 5. O grau da possível lesão ali pode dar no mínimo uma fratura grave de ossos, né? Com mão, no caso de uma mão, né? Então eu classifiquei como o DPH como 2. Então, como a gente pode perceber, o número de pessoas, como acaba sendo uma máquina, né? Vai ficar só um operador ali, no máximo dois. Então, a gente classificou o NP como 1. Então, o produto desses nossos parâmetros, né, que deu 8, 5, 2 e 1, a multiplicação dá 80. Então, a gente vem na nossa tabela do HRN, 80 fica entre 50 a 100, o risco é alto. Então, deve ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco. Então, qual que é o nosso propósito, pessoal? A gente fazer melhorias, a gente percebeu que o HRN é alto, tá? O resultado deu alto. Nós viemos na nossa tabela e nós temos que percebemos que a gente precisa fazer melhorias, a gente precisa fazer ações para que o HRN seja reduzido para aceitável ou muito baixo. Então, o HRN, pessoal, ele vai nos dar o parâmetro um parâmetro quantitativo do nível do risco. Então, a gente precisa fazer ações, implantar medidas de proteção coletiva, proteção fixa, móvel, dispositivos de intertravamento ou dispositivos de segurança e a gente baixar esse HRN. Então, adequação de máquinas é isso. A gente analisa o risco, a gente estima o nível desse risco, faz ações para reduzir esse risco e depois, avaliando que o resultado foi muito baixo ou aceitável, a gente faz o laudo final de máquinas. O laudo final assegurando que aquela máquina está em conformidade com as normativas e principalmente de acordo com a NR12. O outro caso que a gente traz aqui, pessoal, é uma betoneira. Então, uma betoneira antiga, né, sem proteção na parte frontal. Então, essas betoneiras antigas não têm proteção na parte frontal. Então, ali, a máquina está fazendo sua atividade, está fazendo a mistura ali da massa, né, acaba tendo, como não tem proteção, tem uma grande chance de acidente. Então, probabilidade de ocorrer isso, 5, na minha classificação que eu realizei. Frequência de exposição o trabalhador ele não fica ali, né, nessa minha avaliação eu não considerei que ele fica constantemente, mas ele fica em termos de horas, ele fica um número elevado de horas ali, aonde, professor? Na zona de risco ali, perto da onde está tendo a movimentação das partes móveis do equipamento. Depois, o grau possível da lesão, ou nosso DPH, eu considerei como 2, como fratura grave de ossos, mão, braço e perna. Então, pessoal, a gente percebe assim, ó, que a máquina não tem proteção, vai dar um DPH mais alto, né?
a pessoa vai estar mais exposta ao risco. Então, consequentemente, no caso aí, naquela máquina de uma, duas pessoas, o número um, né? O produto de 8, 5, 2 e 1 vai dar 40, então o risco é significante. Eu preciso fazer ações, eu preciso implantar melhorias. Então, pessoal, o HRN, a gente sempre tem que fazer ações para reduzir ele. Se não, com HRN alto, né, significante, muito alto, extremo, eu não posso fazer um laudo, eu não posso dizer que essa máquina está adequada à normativa. Então, o HRN, pessoal, eu tenho que sempre fazer a mensuração dele conforme o perigo, o risco que existe ali, né? Então, pode ter várias zonas de risco, pode ter vários tipos de risco, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação de forma consciente e com o propósito, né, de reduzir aquele risco para baixo para que o trabalhador não tenha o risco de acidente, né? Opere a máquina de forma segura. Nosso terceiro caso, pessoal, eu trago para vocês uma enfardadeira de produtos, uma enfardadeira plástica. Então, nesse caso aqui é uma indústria de faz embalamento de fardos de arroz, tá? Pacotes de arroz. Ah, os pacotes caem ali e tem um enfardamento, né? Então, ali a gente pode perceber que aqui, ó, aqui tem uma zona de risco, pessoal. Uma zona de risco que aqui tem uma guilhotina. Então faz o corte, faz a prensagem ali. Então, nessa situação, pessoal, a gente percebe ali na imagem também que está sujeita, não tem nenhuma proteção, não tem nada que impeça o trabalhador de acessar a zona de risco. Quando não tem nada que o trabalhador impeça ele de acessar a zona de risco, é óbvio que o HRN vai dar alto, né? Porque o grau possível de lesão vai ser maior, e entre outros. Vamos fazer nossa análise, pessoal. Então, probabilidade de ocorrência, no nosso caso, nosso LO, é muito provável. O cara, na minha análise, eu considero que ele tá sempre ali, ó, pegando o plástico, ajustando o plástico. Então ele fica acessando muito, ele tem uma chance muito grande de se acidentar. Depois a frequência de exposição, considerei que nesse caso é constante, tá? Ele fica ali operando. E o que, que pode acontecer ali? Uma perda de um ou dois dedos das mãos, no mínimo, tá? Então, pessoal, a gente avaliando isso, é óbvio, fazendo o produto ali, né? Considerando o número um, o número de pessoas sob o risco, vai dar um HRN de 200. Um HRN de 200 está ali na faixa de muito alto. Então, pessoal, deve ser feitas ações rápidas, né? Rápidas para solucionar esse problema. Porque caso contrário, o trabalhador ficando ali exposto a essa zona de risco, sem nenhuma proteção, a chance de acidente é grande. A outra máquina que a gente analisa, pessoal, é uma serra de bancada. Então, uma serra, tu percebe o seguinte, tem uma proteção aqui em cima, ó, tá, mas tá adequadinha, né? Tem sensorzinho, tem o botão de emergência, tem chave geral. Então, só para fazer uma primeira análise nela, a gente avalia que ela está aparentemente segura. Então, fazendo uma análise, qual é a probabilidade de ocorrência? É quase improvável. Tem sensores, tem proteções. A pessoa fica exposta ali, né, a uma frequência de 4. Grau possível da lesão, 0,5, né? Porque ali, como eu coloquei proteções, é uma lesão muito leve, caso que ocorra, né? Quase que nada. Número de pessoas, 1. E aí, pessoal, essa multiplicação deu muito baixo. Deu 1,5 vezes 4 vezes 0,5 vezes 1, dá 3. Então, muito baixo. Então, nesse caso, a máquina é considerada adequada. Eu posso fazer o processo de laudagem final, né? Para determinar que ela está de acordo com as normativas. O nosso próximo caso, pessoal, é uma prensa, tá? Uma prensa, ela fala prensagem de um determinado produto. Então, numa primeira análise, o que, que eu percebo? Tem proteções nas laterais, né? Tu vê ali em amarelo ali, ó. Dá para perceber que também ó, tem uma barreira, tem um feixe de luz. Então, é um sensor, né? Que quando o cara passa ali, a máquina para. Então, aparentemente, tem botão de emergência, tem proteção aqui embaixo, ó. Aparentemente é uma máquina bem segura. Porque ela tem dispositivos, né, pessoal? Voltando aqui, tem proteção fixa, tem dispositivos de segurança, tá? Então é uma máquina que está mais conforme a normativa, né? Fazendo nossa avaliação do nosso HRN, então altamente improvável, 1,
Em termos de hora, é a frequência de exposição, grau possível da lesão, tá? E o número de pessoas sob riscos. Então, pessoal, só o grau possível de lesão aqui, tem que fazer um ajuste ali. Aqui apareceu como 15, mas tá errado, por quê? Porque ali tem proteções, pessoal. Ali é uma coisa, algo leve, porque tem proteções. Essa máquina está adequada, ela está de acordo com a normativa. Então ali, ó, ela saiu de um 15 sem proteção, mas para um 0,5. Então lá na minha multiplicação até considerei 0,5 ó, no produto lá, ó. Ó, 1,5 vezes 4 vezes 0,5 vezes 1. 3, muito baixo. Ah, professor, por que isso? Porque ela tem proteções, ela tem botão de emergência, ela tem proteção fixa, ela tem um sensor. Então, se o trabalhador acessa a zona de risco, a máquina para. É uma máquina que está conforme a normativa. Está segura. Ali, a probabilidade de acontecer um acidente é muito baixa, tá? O nosso próximo exemplo, pessoal, é uma outra prensa, tá? Essa prensa aqui, ela desce aqui, ó, é uma guilhotina, né? Tipo uma espécie de uma guilhotina. Ela faz o corte ali da peça. Só que ela tem sensores aqui, ó. Tem sensores. E quando o cara coloca a mão ali, ela para. Então, qual é a probabilidade de ocorrência? É altamente improvável. Tem sensores, tem relé de segurança, é monitorado, é duplamente monitorado. Tem 2 relés de segurança. A frequência, o cara tá constante, né? O grau de lesão é baixíssimo. Então, o número de pessoas sob o risco, né? Uma pessoa. Nossa, multiplicação vai dar aceitável. Então, por quê? Porque é uma máquina que tem sensor, uma máquina que está em conformidade à normativa, pessoal. Então, um HRN baixo quer dizer que eu posso laudar essa máquina, porque o risco ficou aceitável. Lembrando que todas as zonas de riscos eu tenho que trazer para aceitável. Então eu tenho que colocar proteção fixa, eu tenho que colocar proteção móvel, eu tenho que colocar dispositivos de intertravamento. Essa é a minha função, pessoal. Vamos para uma outra máquina aqui, ó. Nosso estudo de caso número 7, um tombador de grãos. Então, é uma máquina aqui que ela tomba o caminhão, tá? Mas qual é o problema? Quando ela tá erguendo aqui, ó, pode ficar alguém embaixo do tombador e pode esmagar essa pessoa na descida. Então, uma máquina que tu parei aparentemente, ó, ela não tem proteção nenhuma, ela fica exposta, fica aberta aquilo ali, ó, fica aberto. Qualquer um pode entrar lá embaixo quando o caminhão tá subindo. Então, existe uma possibilidade, existe. Número 2. Se der a fatalidade, tá constantemente exposta essa pessoa, o operador ali, né? Se der uma fatalidade, se der um acidente ali, pessoal, descer aquele negócio, vai matar alguém, vai esmagar uma pessoa. O número de pessoas expostas, de 1 a 2, dando a multiplicação, deu muito alto, deu número 150 no nosso HRN. Então, deu alto, o que a gente tem que precisar fazer ações, a gente tem que colocar proteção fixa, a gente tem que colocar proteção móvel lá em volta, tem que colocar portão, tem que colocar sensor.